Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Olá, pessoal. Esse podcast é especial porque é uma live em que eu fui convidada pela Luciana Noronha, facilitadora de Access Consciousness também, assim como eu, para falar um pouquinho sobre possibilidades, possível ou impossível, de onde você cria a sua vida. Então foi uma conversa entre eu e ela e todas as pessoas que participaram para vocês, para contribuir com vocês, se assim vocês desejarem. Foi uma live meio Zoom, assim, muito divertida, que eu tô aqui compartilhando com vocês nesse podcast. Gratidão imensa. E o que mais é possível? Boa noite, pessoal. Olha só, depois de pelo menos aí uns 6 meses, 7 meses do último encontro que a gente teve, acho que o último foi em outubro do ano passado, a gente está retomando possibilidades com a maravilhosa Fernanda Matera, porque sei italiana, né? E esse é o nosso encontro de número 59. Eu acho. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos. A Fernanda foi um presentão que as classes Fiesta lá no México me deram. Então, eu tive assim, a alegria e a honra de conhecer a Fernanda lá no México, em Porto Vallarta, nas classes de abril e maio. E ela foi, tipo, além de um receber e de uma companhia, de uma gentileza, um convite. Mais um convite, gente. Por isso que eu digo, não, essa mulher tem que ir lá. Fer, dá um oi aí pro pessoal. Fala de você. Oi, assim, eu acho que o carinho é recíproco, a primeira coisa, né? Porque eu acho que a perdida, né? Porque eu fiz a maioria dos meus cursos do Access online. E aí caí de paraquedas, encontrei também essa linda Lu. E eu acho que foi, né? Um encontro aí de alguma coisa aí. E tá tudo certo, assim, né? E eu acho que nada é por acaso nessa vida, né? Claro que a gente cria as coisas, mas eu acho que nada é por acaso e não foi por acaso também o nosso encontro ali, né? Se tornou uma linda amizade. Eu senti muito honrada quando você me apresentou esse projeto do Possibilidades e me convidar, assim, eu me senti muito honrada, muito feliz, assim, de contribuir. E para quem não me conhece, né? Sou Fernanda Matera, sou CF de Access, né? E aí, além disso, estou em tradutora em treinamento. Em breve, vocês começam a ouvir as minhas vozinhas nas chamadas do Access. E fora isso, eu conheço algumas outras técnicas por aí, né? Conta pro pessoal. É parte de quem você é. Isso aqui não é só sobre Access. A gente usa as ferramentas do Access na verdade, mas conta. Master Science em Theta Healing, tradutora também do Theta Healing, que é Master Science, é ter todos os cursos dessa técnica, né? Além disso, trabalho com a mesa quântica estelar, com Miracle Choice, com, sei lá, multidimensional, florais, constelação familiar. Sou psicóloga de formação. Ou seja, é uma pequena maga, né? Mágicos da Terra. Bruxo. Eu acho que eu sou uma profunda conhecedora, sabe? Acho que conhecimento nunca é demais. E a Fernanda, gente, é isso que vocês estão vendo, assim, nessa coisa de abrir as asas e mergulhar nas coisas, foi a Fernanda que eu conheci lá no México, né? Então, só para começar a situar a conversa com vocês, eu cheguei lá e eu trabalhei nas 2 primeiras classes, né? Que foi a classe de base do Brandon e o Fundamento Global. E a Fernanda também estava trabalhando. Então, tipo, mas eu não sabia que ela era brasileira. Até uma hora eu ouvi. Foi você que falou comigo primeiro em português, sei lá. Foi, que eu vi você falando português. Oi, tudo bem? Você também é brasileira. Aí eu, meu Deus, que maravilha, né? Porque quando a gente chega ali no meio daquela coisa toda falando inglês, italiano, outras coisas, e tu fica, mas o que eu tô fazendo aqui? E esse mergulho que a Fernanda faz em tudo faz parte do mergulho que eu conheci ela lá dando. Então, tipo, ela estava super entregue ali na função da recepção do pessoal, crachás e tudo mais, e acompanhando e trabalhando com a Silvia Puentes e outras pessoas. E quando a gente começou a conversar, eu acho que daí a gente pode dizer que saiu um pouco o tema de hoje também, né, Fê? Saiu. A Fê começou a me contar do jeito que ela cria a vida dela. E aí saiu essa coisa do tipo assim, mas tudo é possível, né? A Fernanda falou para mim.
Eu só dei uma bagunçadinha na ideia para fazer uma pergunta. Fala pra gente, Fê, o que tu quer trazer desse tema? Como é que tu quer abordar? Manda ver e a gente vai... Eu acho que faz muito parte da nossa conversa, né? Principalmente almoços, filosofias aí que a gente foi fazendo por aí nas nossas conversas, né? E eu acho que tudo começou quando você falou assim, eu queria ter essa vida que você tem, Fê. Eu falei assim, cara, tudo é possível, vamos lá, vamos fazer escolhas, né? E aí eu falei, para mim foi muito assim, me dar conta assim, de como eu fazia as coisas acontecer na minha vida. Então, para mim, também você foi um presente de eu perceber, tipo, cara, eu crio certas coisas na minha vida e eu não estava sendo grata e eu não estava percebendo o quanto que eu estava criando também na minha vida, né? E como as coisas na minha vida, de alguma forma, né, fui julgada muitas vezes por ter nascido com a bunda virada para a lua, né? Por ter conseguido... Que coisa difícil, né? Que coisas assim... E aí eu falava assim, eu não tinha reconhecido essa capacidade de criar as coisas assim e de tudo ser possível, né? E eu ainda trago comigo essa crença, tipo, nada é impossível, me dá 5 minutos que 1 hora eu consigo, né? E aí eu comecei a perceber, de criar essas viagens todas e todo mundo falar, nossa, onde você tá, Fernanda, por onde você anda, né? A Lê tá aqui, ela me acompanha também, ela sempre fala, né? Por onde você anda e tal... E aí eu comecei a perceber como é fácil criar as coisas, o que limita é justamente o nosso ponto de vista. E aí foi toda a nossa conversa, e aí é onde veio, né, também a gente falar disso aqui nessa chamada, assim. E é muito interessante que é a gente que se limita mesmo, né? E é os nossos pontos de vista, né? Eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, estou muito velho, ou qualquer outra história que você conta para você mesmo, né? Só lembrando, né, para vocês todos que estão aí, vocês sabem como é a possibilidade, e quem não sabe fica sabendo agora, você pode falar. Para isso que é no Zoom, né? Abre o microfone aí, vamos conversar. Abre o microfone, pode ou levantar a mão se você não quiser já entrar e falar. A gente está aqui para bater um papo e trocar uma ideia. Fê, então olha só, para vocês entenderem isso, a Fernanda me contou que, acho que no ano passado ela ficou menos de 1 mês no Brasil, e tu está agora nos Estados Unidos, certo? Ou no México? Nos Estados Unidos. Então, assim, a Fernanda está nos Estados Unidos, nessas alturas. Então, assim, o mundo está em contração, todo mundo, com perdão da palavra, meio se borrando de medo, vamos dizer assim. Não passa nem Wi-Fi, vamos dizer bem claro, né? Não passa nem Wi-Fi. Né? Não passa nem Wi-Fi. Ou por causa do dinheiro, ou por causa que o dólar está alto, ou porque a vacina, ou porque o Covid, ou porque a lei, ou porque está muito difícil viajar. E a Fernanda criou estar trabalhando, veja, nos Estados Unidos exatamente nesse momento. E aí, quando ela começou a me falar disso assim, uau, o que se requer, né? Eu escolho. Para mim, inspirador não é o fato de ser a mesma vida, entende, gente? Mas assim, de que espaço ela está criando a vida dela? Fer, como começou? Conta pra gente um pouquinho. Como é que você foi, enfim? Eu sempre fui uma eterna viajante. Eu acho que, né, teve 2 coisas que esses dias eu reconheci, né, também. Os meus pais sempre me falaram que tem 2 conhecimentos que nunca ninguém tira de você e que eles não iam medir esforços, né, para poder me auxiliar nisso, que foi estudar e viajar. Então, eu comecei a reconhecer isso, fazer uma linha do tempo de viagens minhas, né? E desde os meus 6 anos de idade, a gente sempre viajou pelo Brasil. E aí, quando a gente esgotou o Brasil, a gente começou a viajar para fora. Que ponto de vista legal, né? Muito legal. E aí eu comecei a reconhecer isso, né? E aí eu comecei a perceber que, poxa, cara, eu não quero trabalhar dentro de uma empresa fechada, sabe? Eu queria, né, trazer... Aí eu comecei a perguntar para o universo. Na época não tinha Access, mas eu comecei a perceber que eram perguntas, como que eu posso ganhar dinheiro viajando? E aí eu fui cair numa empresa de cruzeiros, né? E aí eu falei assim, acho que eu consegui, né? E aí eu lembro que a minha mãe falou assim, não, ainda não é esse o seu emprego ideal. E aí, tempos depois, eu comecei a viajar para fazer os cursos de Theta Healing e fui convidada para ser tradutora do Theta. Então, eu comecei a viajar traduzindo. E aí, eu falei assim, cara, como pode melhorar, né? E aí, nisso, caiu no Access. E aí, eu comecei também a ensinar pelo Brasil, viajando, comecei pelo mundo também ensinando. E eu falei, cara, agora sim, eu acho que eu me encontrei aqui, sabe? E aí, assim, eu acho que é muito uma coisa que a gente estava falando essa semana, né?
quando você é a verdadeira pergunta. Porque eu nunca criei expectativa, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito, tem que vir dessa, né, de uma determinada maneira. Eu sempre falei, eu quero ganhar dinheiro, né? E viajando. E as coisas começam a acontecer e foi muito engraçado. Porque também eu só iria, né, para o México para fazer a classe, né, de fundamento global, o facelift e o copy. E aí a Silvia que falou assim para mim, Fê, você não quer vir ajudar a gente também no Barras do Brandon? E aí da Barras do Brandon eu acabei prorrogando e ficando para fazer o Right Voice for You dela. Que é uma classe incrível. Que é uma classe sensacional. Aliás, a Silvia é sensacional, né? Se vocês têm possibilidade... e aí foi muito engraçado, porque daí eu falei assim, tá bom, mas eu não criei o dinheiro para pagar isso. Ela, não, a gente conversa depois. Eu ganhei a classe. E aí eu ficava assim, cara, tá bom, como pode melhorar? Possível, né? E aí o Teta Healy me chamou para continuar no México para fazer uma tradução. E aí de 1 mês virou 2, que virou quase 3. Porque depois eu voltei para fazer a classe avançada de corpos do Brandon. E eu falei, cara, como que mais é possível aqui, sabe? E é isso, eu nunca criei expectativas. E aí é muito engraçado que quando eu ficava assim, tá bom, mas e o dinheiro? Vinha o dinheiro, ganhei o curso, aconteceu alguma coisa, trabalhei nas classes, né? E aí a gente também ganha algumas facilidades por ajudar nas classes e tal. E eu ficava assim, tá bom, recebo o universo. Como pode melhorar, né? Eu queria pontuar aqui na conversa. Vocês percebem que começa com um ponto de vista que não é de limitação, que é a história, que é de possibilidade, né? Que é a história dos pais dela falando para ela sobre ensino e viagens, como coisas que criam mais. Então, ela comprou esse ponto de vista. Mas vejam, tem espaço, né? Não é... Olha como é diferente. Repete aí como é que eles diziam para ti. A gente não vai medir esforços e é um bem que nunca ninguém vai tirar de você. Olha a diferença disso. Escuta, percebe a energia nisso. E a energia quando você recebe assim, eu não tenho nada para te dar, só educação. Então tu vai ter que estudar. Percebe a diferença? A diferença energética. Um é sobre possibilidades e o que aquilo abre e cria na tua vida. E assim, Lu, eu nunca tive de mão beijada. Meus pais falavam assim, quer fazer esse curso? Eu que procurava os cursos, falava assim, olha, eu quero fazer esse curso, você paga para mim? Eles, claro, quero fazer essa viagem, você paga para mim? Claro. Uhum. Pois é, mas veja, sobre possibilidade. E o outro olhar é tudo sobre o que eu não tenho, o que eu não posso, o que é difícil, e que aí, por causa disso, essa é a única saída. Veja, a gente está falando de educação apareceu nos dois, mas a energia, o ponto de vista é totalmente diferente. Vocês percebem onde está a possibilidade e a impossibilidade nisso? A gente pode, por favor... Bom, tem alguém aqui que não é de Access ou que nunca ouviu nada do Access? Bom, a gente não tem como falar... Eu não vou falar o enunciado aclarador, porque isso aqui depois vai para o YouTube, mas a gente pode destruir e descriar tudo isso, por favor? Pode, POC. Quem quiser saber mais, manda uma mensagem para a gente, coloca um comentário e depois a gente manda mais informações sobre o que é esse enunciado aclarador. Eu falo pra caramba, né, gente? Até quando eu convido o pessoal, gente, cala a boca. Ai, mas eu adoro, sabe, Lu? Porque traz uma traz uma suavidade nas nossas conversas, que é aquelas conversas que a gente fala assim, cara, não preciso estar bêbado e vai profundo. Eu sou craque nisso. Bom, nem sempre também, mas enfim. Sim, pode POC. E assim, né, gente, eu não sei vocês, mas assim... Hoje a gente teve um clube do livro bem legal também e a gente falou muito sobre... Caiu um dos capítulos que tratava sobre quando a gente está sendo a gente, escolhendo por nós, ou quando a gente está usando os pontos de vista de outras pessoas, as coisas que a gente comprou dessa realidade para criar a nossa vida. E eu sei que eu, por exemplo, ainda faço isso.
Ainda faço isso. Mas o que é fato eu percebo com muita clareza quando eu estou criando a partir da possibilidade. Mas quem não faz, né, Lu? Eu acho que a gente ainda tem essa coisa da comparação, né? De criar, às vezes, em cima do ponto de vista do outro. Mas é você perceber que, mesmo usando o ponto de vista do outro, você cria mais. Só não ficar preso nele, né? Às vezes, isso é uma das coisas que eu também estava percebendo depois da nossa conversa na segunda. Uhum. Eu usei muito tempo pontos de vista de pessoas para criar também a minha realidade. E aí é onde vem a arte da manipulação, você usar isso a seu favor e não contra você. Uhum. Exatamente. E assim, é muito engraçado porque nem dos meus sonhos mais loucos, eu nunca imaginei que eu ia chegar no ponto que eu cheguei na minha vida. E é muito engraçado que quando justamente você está na permissão, você começa a receber além do que você sempre imaginou. Yes. E com facilidade, né? Porque vem assim, ó, muito rápido. Ô, Fê, então assim, vamos lá. A gente falou já um bocadinho aqui da tua história e de como a gente chegou nesse tema, nesse assunto. E de como, para mim, isso é muito sensacional, porque realmente a gente percebe essa diferença quando tem uma carga essa carga do impossível, essa energia da dificuldade, do que não dá. E a leveza e a expansão de quando... Bom, não sei se vocês percebem, né, gente? Para mim, cada vez mais claro. De quando a gente está falando de o que é possível. Escolhendo ou não, entende? A questão é, todo mundo tem que viajar pelo mundo trabalhando igual a Fernanda? Não. Mas se eu olho para isso como, isso aqui é impossível, o que eu estou fazendo, né? Quanto eu estou cortando? Tu conseguiria, Fê, sugerir, dar umas dicas aí, umas ferramentas, como tu quiser, para o pessoal começar a criar a partir de possibilidades e não de impossibilidades? A primeira coisa que eu penso quando eu, quero alguma coisa, ou desejo alguma coisa, eu sempre parto do princípio, não, eu já tenho, né? O que se requer para o sim, ou o que falta para eu conseguir o sim. E aí eu penso, vou esgotar todas as minhas possibilidades, vou tentar todos os ICs, e se todos os meus ICs não der certo, é sinal que não é para mim mesmo. Bom, eu te contei a história de como eu consegui uma sessão com o Dani, foi a partir desse princípio. Agora tu vai ter que contar para o pessoal, ao público. Não, eu já tenho. E aí eu cheguei... Eu não ia falar, porque eu não sabia se tu queria falar disso. Eu não ligo, não. Eu tava numa classe de SOP em Houston, em 2019, e eu cheguei, pro Dan e pedi uma facilitação do microfone, mas aí tava outras pessoas e tal, e acabou não rolando. Chegou no final, eu tava com o livro do Being You, do Sendo Você Mudando o Mundo, e entreguei para ele, falei, você poderia assinar para mim? E aí eu cheguei e falei assim, o que você requer para ter uma sessão com você? Eu parti do princípio, cara, não, eu já tenho. O máximo que ele vai fazer é tirar um sarro de mim, ou fazer aquelas coisas que o Access faz, Tipo, de fucking beat, coisas do tipo que eles fazem e tal. Eu falei, tá bom. De cobrar $2.500 ou alguma coisa assim. Aí eu virei e falei assim pra ele. Daí ele virou e falou assim, tipo, acho que você não pode pagar. Ele falou isso na minha cara. Aí eu falei, tá bom. Aí ele olhou assim, do tipo, e deu aquela risadinha dele, falou fucking bitch, deu, tá bom. Aí eu acho que ele percebeu que eu não fiquei com nenhuma reação, porque eu falei assim, o pior que pode acontecer é isso mesmo? Tá tudo certo? Aí ele olhou assim, virou assim pra trás. Amanhã a gente conversa. E aí chegou no final da classe, no dia seguinte, ele falou, tá aqui meu telefone, tá aqui o endereço, tal dia, tal horário. E aí, quando eu cheguei no dia e no horário... Cheguei no dia e no horário, era na casa dele. Veja. E é isso, sabe? Eu falei, cara, o pior que pode acontecer, ele me xingar. Tipo, ele me xingou, então... É isso que eu parto do princípio, não, eu já tenho. Qual é o pior cenário? O pior cenário é eles me xingarem. Xingar, tá tudo certo. Para qualquer situação. Ou não, eu já tenho. O que eu posso fazer para o sim? Isso também já me tirou de várias enrascadas,
Uma vez também, vindo para os Estados Unidos, me mandaram para a linha vermelha, né? E da linha vermelha, tipo, se você responde alguma coisa não muito legal, você é deportado. O que é linha vermelha? Me conte Você isso. segue uma linha vermelha e você vai para uma salinha que eles vão te entrevistar, porque eles acham que você é uma pessoa suspeita. Ah, opa, que medo. E aí eu falei, tá bom, como pode melhorar? Como pode melhorar? Eu falei, o que pior pode acontecer é eu voltar para o Brasil e não conseguir entrar nos Estados Unidos, né? E aí eu fiquei ali, né, na permissão, e o cara abriu minha mala, começa a revistar a mala para ver se não tem nada errado e tal. E aí eu falei, fui salva por um chocolate batom. Ele olhou o chocolate batom. E aí ele começou, o que é isso? Eu falei, chocolate do Brasil, vim trazer para minha família, porque eu tenho família que mora aqui nos Estados Unidos, né? E aí ele virou e falou assim, e não tem isso aqui nos Estados Unidos? Eu falei, infelizmente não tem, é uma marca do Brasil. Aí ele olhou assim, fechou a mala, pode seguir. Como pode melhorar? Exato. E aí onde eu falo assim, cara, tá bom, qual é o pior cenário? Toda a minha parte eu tô fazendo. Se eu penso que eu tô fazendo toda a minha parte, é que se não acontecer, não é porque não é para mim mesmo. Eu brinco, faça a sua lição de casa, né? Ô, Fer, em algum momento bate aquela dúvida ou aquela sensação de que não vai? Às vezes. E aí, o que você usa? Pergunta. O que se requer aqui? Ou falta mais algum e se? Uhum. Falta mais algum e se? E aí eu pergunto o que se requer aqui. E às vezes não é o momento certo, né? Isso às vezes eu pego na resposta ali, né? Naquela possibilidade. Espera mais um pouco. Aí parece que o caminho abre e a coisa acontece. Que lindo. Tem um outro ingrediente aí nessa tua fala, Fer, que também me deixa emocionada, assim, que é essa coisa de seguir o teu saber, né? Porque vocês observarem tudo isso que a Fernanda está trazendo para a gente, também tem uma profunda confiança na percepção dela, né? Naquele radar pessoal de como, onde, com quem, que horas, sabe? O que se requer para todos nós afiarmos o nosso radarzinho assim? E eu acho assim, pode ser o radar, mas pensa, o que de pior pode acontecer? E geralmente, implante de extrator, né? Uhum. O pior cenário nunca acontece. E mesmo se for o pior cenário, você já está preparado para ele. Então, que mal vai fazer? Todos os lugares onde a gente está usando o nosso pior cenário, os implantes de extratores, para ficar paralisado e não sair do lugar, porque e se? Pode. A Cássia perguntando, nas relações e no amor flui gostoso assim? Flui. Ah, garota! Eu tenho que aprender muita coisa com a Fernanda, gente. Mas como que a gente ficou amiga, Lu? Não foi fluido, não foi uma coisa natural, não foi forçada, foi uma coisa que foi acontecendo da mesma forma. E assim, a única diferença que eu falo, bom, isso eu faço para todos os relacionamentos, mas principalmente no amoroso. Sinceridade. Se eu tô afim, eu tô afim. Se eu não tô afim, eu não tô afim. Eu chego pra pessoa, tipo, e eu já fui muito mal vista por isso, porque eu chego, e aí é onde você também desconstrói, descria e deixa pra lá os pontos de vista do outro, né? Eu falo, olha, isso e isso que eu penso. Ou tô com um rapaz, eu falo, olha, hoje não estou afim de sexo, tudo bem a gente curtir e ver o que dá? Né? Eu também, Cássia. Essa escolha sobre criar essa garota. Me too! Ela nem é nada X-Men também, né? Nadinha. E aí é isso. E teve cara que já virou as costas e saiu andando porque não topou e tá tudo certo. Okay. Né? É o que funciona. E aí, de novo, ó, essa disposição em seguir o próprio saber, né? E esperar tudo. Porque o que a gente acha? A gente acha que se a gente fizer isso, o resultado vai ser esse. Não, o resultado pode ser X, Y, Z, o abecedário inteiro. Uau. E isso é possibilidades. Olha só, gente.
Olha só, ela mata pau! Meu Deus, Fê! Porque se eu tenho uma expectativa, exatamente, eu estou projetando a partir de um ponto de referência e decidir que aquilo é o resultado esperado, blá, 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 eu eliminei possibilidade. Cara, você acha que eu pego o Tinder e vou lá e falo assim, e aí, vamos sair, vamos. Eu chego na hora do cara, eu percebo que não vai ser contribuição, eu falo, olha, desculpa, mas a gente vai ficar só no jantar. eu fala, beleza, e o cara fala que não, eu quero transar. Eu falei, então comigo essa noite não vai dar. Se você quiser aproveitar e procurar outra garota, porque ainda dá tempo, vai. Tá de boa. Adoro. Entendeu? É isso. É que eu acho que tem uma coisa aí, né, no meu ponto de vista. A gente gosta de complicar as coisas e a vida é simples, as coisas são simples. Eu acho Todos os lugares em que qualquer um de nós, daí eu tô falando de mim, mas se mais servir para mais alguém, né? Tá viciado em criar expectativas do que tem que ou não tem que, do que pode ou do que não pode. A gente pode criar, por favor. E as complicações também que a gente cria a partir de um ponto de vista, a gente vai desconstruir e descriar também. Porque a gente também começa a criar computações e coisas ali, né? Verdade. Cássia, você tem pergunta, Cássia? Pode abrir o microfone. E a complicação vem justamente com isso, né? Que a gente quer criar uma coisa que... Oi, meninas, estão me ouvindo? Sim, Cássia. Caraca, o universo acabou de mandar uma resposta assim, uou, download. E ela que caiu de paraquedas aqui, ela falou. Ei, assim, cara, eu sou você no futuro. Pode puxar energia, não ligo não. Ai, já puxei, já vou me sobrecriar aqui. Eu sou lésbica, né? Porém, minha criação é de berço evangélico. Fui de uma igreja, assim, extremamente rigorosa. De usar anágua e parará, pororô e, né? Uou, ponto. Para não render muito, porque vida que sofre. Então, assim, eu sempre fui centrada. E, assim, até nos meus relacionamentos, mesmo sendo homossexuais, era tipo papai, mamãe, família, tinha aquele padrão, né? De limitante mesmo, né? Então, assim, já estava extravasando sendo lésbica, já estava no inferno, porém tinha as características de padrão de família convencional e tal. Tanto é que eu sou extremamente feminina, mas me relacionava com mulheres mais masculinizadas. No último relacionamento, eu cheguei no Axis tem mais ou menos um ano, não vou contar muito gato, não. Então, assim, desse um ano, eu fiz já 2 classes e estou na pergunta. Aí eu entrei no espaço da leveza. Eu vou trazer o Axis para mim, eu vou me tornar a ferramenta para fluir. Aí eu estou te ouvindo, eu estou assim, cara, eu estou me tornando a essência do seu, estou toda arrepiada aqui. E eu me deparei uns dias para trás falando assim, a partir de agora, se for para ser amante, eu quero ser a melhor amante. E te confesso que deu até uma dorzinha, eu falei assim, caraca, eu não falei isso. Universo, eu falei, se eu falei é porque eu estou falando. E eu quero olhar para uma mulher e falar assim, hoje eu quero ir para a cama com você. Aí você fala que você age assim naturalmente, caraca, sou eu! Então, assim, tipo, o Axis está trazendo isso para mim, que você tem que ser a sua verdade. E quando você disse assim, eu falo a verdade. E às vezes eu sou criticada. Sabe quando você se sente se tornando a verdade? E você está falando da verdade na naturalidade. E ultimamente eu tenho falado de sexo como se eu estivesse falando, vamos tomar água? Com os amigos, assim, eu não encontrei a gatinha ainda não, sabe? Mas sabe quando você sente a transformação? Aí eu tô ouvindo você, eu falei assim, não, eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar que essa menina foi um presente. E tipo assim, eu achei que eu tava ficando doida, mas tipo, não, eu só tô me tornando a minha essência. Gratidão, amor. Sim. Desculpa se eu falei demais. Imagina, mas eu queria nunca é demais. E sabe que eu mudei muito essa questão do meu ponto de vista também sobre sexo, sobre amor. Eu não lembro se foi um livro ou se foi uma chamada do Gary, mas eu lembro claramente que veio dele isso.
eu acho que foi numa chamada, ele facilitando uma pessoa que sempre era a amante e nunca era a oficial. E ele facilitando ela e dizendo o quanto é mais prazeroso ser amante, e ela não queria reconhecer porque ela queria ser a oficial. E aí eu falei, cara, é muito isso, porque quando você é amante, você não precisa ir lá lavar roupa, você não precisa cozinhar, você não tem aqueles compromissos, aquelas coisas de dar presente. Eu falo, sabe, todo aquele peso que a sociedade coloca, que as coisas colocam, eu falo, cara, e se você pudesse viver como amante sempre a hora que você quiser, ter o jeito que você quiser, e quando você não quiser, tchau, querido, vai para sua mulher. Né? Não estou dizendo que você não pode ter a outra, mas é viver essa energia do tipo, cara, o que é verdadeiro para mim? Sim. Sabe? Isso me libertou muito nessa questão, porque eu sempre também estava nessa. Preciso de um namorado, preciso ter alguém fixo. Não. Eu falei, não preciso de nada. De nada. Bom, se tiver frio, né, um cobertorzinho de orelha, assim, do ladinho, assim, né, requer. Né? É a escolha, se naquele dia, né, você sente que é uma contribuição, vai. Né? Sim. E cada dia que passa, eu estou mais apaixonada com o Axis, assim, porque a minha vida sempre foi muito densa, né? Tipo assim, padrão. Eu fui casada, né? Tive 4 filhos, então assim, eu casei sem querer casar, constituí família, aí fui pai e mãe, para depois me tornar mulher. Quando eu me tornei mulher, dona de mim, então continuava naqueles padrões. Então assim, nossa, eu estou num espaço de viajar, sabe? De viajar com um passarinho, literalmente. Eu vejo os passarinhos e fico assim, eu sinto a energia da liberdade de poder voar, literalmente. Gratidão, tá, princesa? Eu que agradeço. Muito obrigada. Vou fechar aqui. Beijos. Beijos. Obrigada, Cássia e Fê. Né? Grande contribuição. E é isso, sabe? É você viver a sua verdade. E outra coisa que eu falo para as pessoas, né? Você não precisa ficar falando para todo mundo, né? Eu tô aqui falando uma conversa. E aí, o que eu faço ou deixo de fazer da minha vida diz respeito só a mim. E a quem eu quero que também, né? Isso é um ponto de vista que eu carrego, que é muito forte para mim. Quem tem que saber da minha vida, eu vou contar. Quem não tem, não vou falar e vou ficar só para mim, tá tudo certo. Né? Just for you, just for fun, don't tell anyone. Né? Gary também diz, tio Gary fala. Só por você, só por diversão, não conte a ninguém. E é muito que eu vivo. Porque vai ter julgamento, você fazendo de um jeito, namorando, né? Ou não namorando, vai ter julgamento do mesmo jeito. Você viajando a trabalho, não viajando a trabalho, vai, né? As críticas vão rolar do mesmo jeito, para qualquer escolha que você faça. Opa, é a minha internet pessoal ou é a Fê que travou? Acho que a Fê travou. Vocês estão me ouvindo? Que eu vejo a Leilani se mexer. Né, Rê? A Fê congelou. Vamos ver se ela volta. Fê, você tá aí? Bem ela falando. Exatamente, Cássia. Isso também está na classe do fundamento, né? Seja brutalmente honesto com você, independente do que você diz para os outros. Se for preciso mentir para qualquer outra pessoa, minta para todos os outros, mas não minta para você. Saiba o que funciona para você, saiba o que é verdadeiro para você. Voltou, Fê? Tá mudo. Voltei. A internet aqui caiu e voltou. Beleza. Você lembra o que você estava falando? Em que parte você estava? Eu estava falando de, né, você guardar para você. Esse é um ponto de vista que eu tenho, de você guardar para você as suas coisas, né? Você não é obrigada a compartilhar com ninguém. E a Cássia colocou aqui que o Maurício e a Cíntia sempre falam de mente para todas as pessoas, menos para si. E que é uma parte da classe do fundamento, né? A gente estava falando disso. Então, faz parte do que a Fernanda está dizendo. Você não precisa contar para os outros o que é verdade para você. Nem todo mundo está disposto a receber você. Nem todo mundo está disposto a receber seus pontos de vista. Tem pessoas que vão brigar para invalidar seus pontos de vista. Vão fazer tudo. E se você não precisasse provar nada para elas também. Quase sempre quando a gente conta tudo também é o que a gente está procurando, né? Ou validação, né? Validação, exatamente. Validação ou confirmação do nosso ponto de vista.
E se a gente não precisasse que ninguém dissesse pra gente que é possível, pra gente saber que é possível, o que a gente sabe que é possível. E as coisas são muito simples, eu sempre falo, são simples. A gente começa a complicar porque a gente começa a querer entrar no controle e entra a palavrinha sentimento. E aí você quer, mas eu vou magoar o fulano, mas eu vou magoar o outro. Você vai magoar de qualquer jeito, porque a escolha da pessoa se magoar não importa o que você faça. Então, já que é pra magoar, vamos logo, pelo menos tô sendo verdadeira, sabe? Eu não sou responsável pelo sentimento do outro, eu sou responsável pela minha verdade, pelos meus sentimentos. Lógico que tem maneiras de você falar com o outro, tem maneiras de você abordar aquilo, mas é a escolha da pessoa, ela vai se magoar de qualquer jeito. E aí começa a entrar as complicações da vida justamente por isso, né? Porque é sobre o que ela espera também, né? A expectativa dela. Uau! Ofer, obrigada. Eu que agradeço, de verdade, sim. Adoro conversar com você, essas nossas conversas são sempre super contribuições, sempre profundas, né? Eu que agradeço, querida. Nossa, nós vamos que vamos. Você trouxe para fazer essa conversa aqui, eu fiquei muito animada, assim. Eu estava no momento, você pensa que todo mundo é, né? Outra coisa, você pensa que você só vive de flores. Não, a gente tem altos e baixos, todo mundo tem em todos os momentos, né? E foi muito engraçado, porque quando você me fez o convite, eu tava meio numa baixa, do tipo, quem sou eu na fila do pão, sabe? Daquela coisa assim, será que eu mereço tudo isso? O universo, será que eu mereço tudo isso? E aí veio o seu convite e falou, cara, não, você merece, porque você tá fazendo a sua parte do trabalho para receber. Então, não é tudo flores também, a gente também tem que, né, desconstruir e descriar essa ideia de que, agora sou paz e amor, tá tudo muito bem. É você perceber que quando você está nos seus baixos, também você vai levantar mais rápido. Uhum. E o universo vai te mandar sinais para você poder levantar mais rápido. E você acaba tendo ferramentas para lidar com algumas coisas que de outra forma seria um pouco mais complicado. Tem alguém para correr, né? Esses dias eu corri para a Fernanda e pedi uma sessão para ela, porque estava precisada de olhar para algumas coisas que eu estava totalmente sem clareza. Então, e vocês vão perceber, não sei de vocês quantos aqui já são facilitadores, mas quando a gente está facilitando, é muito mais fácil perceber o que está rolando no mundo da outra pessoa, às vezes, do que perceber o que está rolando no seu próprio mundo, né? Quando a gente aponta o dedo para alguém, pelo menos 3 ou 4 tá de volta aqui, ó. Mas assim, tu tá fora da situação, parece que é claro como água a energia que tá rolando ali. Quando tu tá no meio do... Tu fica, quando? Sabe? Perdidinho, para onde eu vou? E não tem clareza, a mesma clareza que a gente tem quando tá do outro lado. Sim. Também recorri a você. Todos os... Assim, é engraçado que vem a pessoa, essa pessoa aqui vai ser contribuição para você nesse momento. E é muito engraçado que porque às vezes só a presença da pessoa, nela te ouvir, já foi a contribuição que você precisava ali. Verdade. Você está disposto a seguir? Gente, e assim, esse ano ele está sendo um ano bastante interessante para mim, assim, engraçado que para muita gente acho que o ano passado foi pior, né, quando começou a pandemia, e para mim estava muito bom, tá tudo certo. Mas esse ano, algumas coisas, assim, foram... Sabe quando aquilo começa a desafiar alguns... Como é que eu vou dizer? Teu modo de funcionamento mesmo. E esse ano, várias vezes, eu fui para o lugar da impossibilidade de algumas questões, até de perceber mais intensamente coisas. E uma outra facilitadora também me falou uma coisa que foi para mim forte, assim. Eu não sei se acho que não, porque faz tempo que a gente não tem possibilidades. Ela falou para mim assim: você está disposta a confiar em você no matter what? Como é que traduz isso exatamente? Não importa. Não importa o quê. Não importa o quê. Você está disposto a confiar em você? Não importa o quê. O que esteja acontecendo, o que os outros te digam. Você está disposto a confiar em você? Ou você vai ficar achando que você não sabe? Que tem alguma coisa de errado com você? Que fofinho. Como criar a partir das possibilidades se a gente acha que está errado, dona Fer? Eu sempre pego o certo. Quando eu começo a perceber que eu estou pegando o errado, tá bom, mas e o que está certo sobre isso? Yes.
Não é à toa que você criou aquilo que você criou na sua vida, sabe? E eu falo, pode estar errado porque você está magoando alguém, pode estar errado porque você poderia fazer outra escolha, mas foi o melhor que você pode fazer, então tá certo só pela melhor escolha que você fez naquele momento. Né? Eu brinco que a gente se julga com a cabeça de hoje, o que a gente fez ontem, achando que a gente ia escolher ontem o que a gente sabe hoje, a gente não sabia. Uau. E aí, tá tudo certo, porque você não sabia. Hoje você sabe mais. Né? Yes. Eu sempre, quando me pego indo pro errado, eu sempre pergunto, tá bom, mas e o certo aqui? O que tá certo sobre isso? Sabe? E eu falo, a nossa mente é muito, assim, cria coisas mirabolantes. E aí, quando você começa a perceber o certo daquelas criações, você começa a falar assim, uau, que puta criador você é! Pessoal, tem perguntas para Fê? A gente está indo já para 40 e pouquinhos minutos, quase 45 minutos de Zoom. Eu tive uma amiga que eu encontrei com ela no México, né? Uhum. E ela pegou Covid. E ela começou errado dela. Deu, tá bom, amiga, mas o que tá certo sobre isso você não tá percebendo? Ela, ai, Fernanda, eu queria ficar sozinha durante uma semana e eu tô conseguindo ficar. Falei, então tá vendo? Olha a criadora que você, né, que você foi. Eu conheço uma pessoa que queria estender a viagem e conseguiu um Covid para estender a viagem. Não vou citar nomes. Olha a cara dela lá, ó. E tá tudo certo. Né? O que tá certo sobre isso que eu não tô percebendo? Eu disse que tu queria ficar mais uma semana comigo, né? Bonitinha. Tá tudo certo. E a gente cria de um jeito que daí não tem escapatória. Eu falei, a nossa mente é muito criativa. Sem dúvida. Dona Fer, algum momento na tua vida que tu achou assim, cara, isso aqui não vai rolar, não é possível, ou isso não existe? Gente, ela é muito mágica, vai, conta. Eu tive um casamento abusivo, né? E eu achei que eu não sairia com vida naquele casamento, para falar a verdade. Uau! E eu não tinha mais opções para sair na época, porque era total gaslighting, sabe? E foi muito engraçado, porque eu estava pedindo um suspiro para o universo e o suspiro veio. E eu estava a ponto mesmo de desistir, achar que eu, sabe? Que eu não ia conseguir sair, porque todas as coisas que eu estava tentando para sair daquele casamento não estava dando certo. E foi muito engraçado, que foi uma pessoa que hoje é falecida, né? Ela virou e falou, não, vem aqui. E ela me acolheu na casa dela por uns dias, ela me defendeu contra a pessoa, ela que foi lá, porque eu tava num estado que, sabe quando você não sabe mais o que fazer, que você fica tão perdido? Ela que foi na delegacia, fez denúncia, pediu para fazer o negócio de distanciamento e tal, e começou a caminhar a minha vida para mim de novo. Porque eu, sinceramente, eu acho que se não tivesse tido ela ali, eu não sei se eu teria saído, sabe? Da situação. Fer, você tocou numa outra coisa bem importante, não sei, meu interessante ponto de vista, é que durante, por exemplo, até no Clube do Livro esse assunto surgiu hoje, né? Como é que a gente segue o nosso saber quando a gente foi muito invalidado? Então, imagina alguém que passou por gaslight, seja na infância, seja num relacionamento, e como você falou, você fica meio perdido e você não sabe se o que você está vendo é isso mesmo, ou se você está imaginando, porque você começa a achar que é tudo coisa da sua cabeça. Eu falo que vem a palavrinha fé, né? Naquele momento eu tava assim, esperando um milagre. E aí eu já tava assim, cara, já tentei tudo. O que tá faltando? E aí foi quando eu comecei tá bom. O que tá faltando foi quando essa pessoa veio e percebeu e, né? E começou a me ajudar. Então, sabe, eu acho que é isso também, sabe? Confiar em você, saber que sempre vai ter alguém para te acudir também. Sabe? A pergunta que eu queria te fazer daí é, vejam, a pessoa está lá na situação de gaslight, ela duvida do que ela percebe muitas vezes, certo?
Mas ela não, na verdade, eu acho que a gente não duvida. A minha sensação não é que eu não duvido, eu duvidava. Na verdade, é que você espera por validação e você não tem validação. Porque é uma coisa que só você está vendo e ninguém mais vê. Porque a manipulação é tanta que todo mundo de fora acha que a pessoa é o santo e você é errada. Então, na verdade, eu acho que você está esperando por ser o certo da história e validação daquilo que está acontecendo. E aí, a partir do momento que, para mim, a minha virada de chave foi muito isso. A partir do momento que eu não queria mais ser a certa da história e que eu não queria mais ninguém para me validar que ele era o louco e foi aonde surgiu essa pessoa e falou, vem aqui. Uau, entendi. Sabe? Porque eu acho que a gente fica preso nesse ponto de vista do certo, do errado. Será que eu tô louca mesmo? E aí você vai pro espaço da validação, ou do espaço do certo, de sair de certa da história. E aí onde você abre mão, fala, não quero ser certo, só quero ser salva. E aí é onde a coisa acontece, porque daí você para de querer validação do externo, você fala, tá bom, o que tiver que ser, vai ser, sabe? Uau. Nossa, obrigada por isso, Fê. Quando a gente é isso é isso que eu falo. E assim, não quero desempoderar ninguém, mas quando a gente trabalha com alguém que foi abusado, essa é a chavinha, a hora. Eu brinco que em qualquer situação abusiva tem o fundo do poço. E o fundo do poço é isso, é quando a pessoa vira a chave e fala assim, ok, não preciso mais de validação de ninguém. Eu só preciso sair dessa. E aí onde a pessoa sai do relacionamento e não volta mais. E por isso que a sociedade fala, ai, mulher de malandro gosta de apanhar. Por quê? Porque a pessoa ainda está esperando a validação. E aí a hora que ela vira a chave e não precisa mais dessa validação, que é a hora que a coisa começa a rolar para a vida dela. Uau. A Cássia está comentando aqui, ó, eu estava no autoabuso por achar que uma pessoa consciente e espiritualizada tinha que compreender e contribuir, passar pelo karma. Olhar para ser uma virada de chave. Sempre, né? E outra, se você está disposto a sair do lugar da vítima, né? Também. E não é só isso, né? É sair também das expectativas que só porque uma pessoa é espiritualizada, ela não vai fazer gaslight com você, ela não vai abusar. Quantas histórias a gente não vê por aí justamente de gurus, de pessoas que se dizem tão espiritualizadas, né? Abusando dos outros. E aí eu acho que vem a palavra confiança, né? Você está confiando numa pessoa sabendo que não pode confiar. A gente falou... Está esperando a validação e o tal certo, e essa pessoa está fazendo esse papel durante um tempo para você. Até que uma hora você percebe que você não precisa dela. A gente estava falando dessa coisa de que confiar não é fé cega, né? Fala lá nos 5 elementos da intimidade, se alguém pegar o livro do Den. Confiança não é fé cega, é saber que a pessoa vai continuar fazendo aquilo que ela, digamos, está acostumada a fazer. Vamos colocar com essa... Não é bem essa palavra, mas assim... Ela pode mudar, pode, mas se você partir do princípio que a sua confiança é de que ela nunca mais vai fazer aquilo que ela está habituada a fazer, você está só cortando a sua consciência. Sorry. Então, eu acho que também tem aquela chamada do need and tug do Gary, né? Que ele fala, né? Espere tudo da pessoa. Então eu vivo isso, esperando tudo da pessoa. Bem isso, Cássia, vamos sobrecriar essa menina, pelo amor de Deus. Mais Fernanda do Mundo. Eba! E eu acho que quando... Isso, né? Acho que a Leilane, que convive muito comigo, pode dizer melhor do que eu. E quando você fica nesse ponto de vista, né, de esperar tudo das pessoas, é onde você também empodera a pessoa. Né? Porque aí você vira e fala, cara, eu não vou construir o mundo sozinha. Né? Então vai lá. E aí, para mim, no meu ponto de vista, começa a cair por terra aquela coisa da competição, da concorrência, e aí daquela coisa das pessoas que gostam de segurar a informação porque acham que, né, segurar a informação é poder. Aí onde você quer, né, compartilhar mais ainda, porque você quer ser né, a pessoa que pode compartilhar mais ainda e ter agentes de transformação no seu lugar. Uau!
Fê, e você falando isso, me veio uma outra coisa também que tem rondado muito o meu mundo, acho que participou da nossa conversa ali no domingo, eu acho. Dessa coisa da gente ter que acertar, né, de não poder cometer um erro. Então, se a gente está esperando tudo de todo mundo, some essa pressão, né, de que, inclusive da gente mesmo, de que a gente tem que acertar, de que a gente não pode errar o tom, de que a gente não pode, porque senão é o fim. E não é só isso, eu falo que a gente tem um serzinho, isso vem do Theta Healing, né, que chama-se Eu Sobrevivente, né, que para mim tem muito a ver com o que o Dan fala do sendo você. Uhum. Chega uma hora que você suprime tanto a sua essência, tanto o seu ser, que uma hora esse Eu Sobrevivente vai explodir e vai ter um jeito de você vai ser você. E aí vem na intensidade. Porque não tem como você não ser você nesse mundo. Essa é a minha teoria, tá? E aí, uma hora que você não é você, uma hora vai explodir, você vai ser você de qualquer jeito. Só que vem na intensidade, é onde você é mal interpretado muitas vezes. Mas você vai continuar sendo você sempre. Não tem como não. Uau. Eu fiz esse download para você na nossa conversa. Fez o quê? Não entendi. Eu fiz esse download para você na nossa conversa. Não entendi de novo. O que da nossa conversa? Na nossa conversa no sábado. Sim. Eu fiz esse download para você. Ah, o download. Sim, ok. Agora eu entendi o download. Download vem do Theta Healing, desculpa. Sim. Não, é que eu não estava ouvindo a palavra. Não sei o que eu não queria ouvir aí, né? Mas E isso é muito legal, sabe, que a Fê está trazendo. Porque, de novo, isso, mais uma vez, é sobre o que é possível. Veja só, quando eu vou para o errado de mim porque eu falei a coisa errada ou porque o tom que eu falei foi errado, eu preciso cortar uma série de coisas sobre o que funciona para mim ou o que não funciona para mim. Eu preciso começar a medir como eu me movimento pelo mundo. Eu lembro que quando algumas dessas situações vieram à tona, eu cheguei a começar a pensar, talvez seja melhor eu me isolar, tipo, fico sozinha num canto, porque daí eu não bagunço com a vida de ninguém, falando a coisa errada ou no tom errado. E olha como isso é sobre impossibilidade, não sobre possibilidade. É sobre o que tem que cortar, é sobre o que tem que eliminar e é sobre o que eu preciso proteger os outros. Mas será que as pessoas estão escolhendo ser protegidas? E me proteger de estar errada, né? Porque, de novo, também tem um meu julgamento de que eu não podia ter feito, de que está errado aquilo. Então... O meu eu sobrevivente. Ou eu sobrevivente? Vem me visitar mais vezes. Sim, porque quando você não está sendo você, uma hora você explode. Por isso que a minha teoria é, não tem como você não ser você. Como pode melhorar? Que conversa deliciosa, gente. Obrigada pela contribuição de todo mundo, né? Porque todo mundo que está, inclusive, só ouvindo aqui, está contribuindo para que essas coisas venham à tona. E Fê, você é brilhante, maravilhosa. Nossa. Fê, diga. Seria mais ou menos como a psicologia também explica, né? Os gatilhos mentais. Você vai se reprimindo, aí quando vem aquelas explosões de emoção, você vomita, né? Você joga para fora. A análise chama de ato falho, quando você fala uma coisa querendo dizer outra. Isso, porque você está tão assim, guardando, aí que transborda. Só que aí a psicologia fala no sentido negativo, né? Não necessariamente. É que a gente interpreta como negativo isso. Porque nessa realidade falam que é negativo, mas não é. Inclusive, a psicanálise fala que ato falho é uma coisa boa, porque é uma forma de você, né, descarregar o que está lá no seu inconsciente que não está sendo liberado. Né?
E aí a Eu tenho essa psicologia visão. vem, a terapia vem para justamente te moldar a fazer isso de uma forma sem precisar de ser através, né, da raiva, da intensidade. Mas é que a gente que interpreta que raiva é errado, e não é. É assim, o sistema interpreta a raiva, né, como negativo. No meu interessante ponto de vista, fui presenteada com o Axis, então para mim tudo agora está se tornando contribuição. Ai, todo dia eu acordo diferente. Mas assim, quando você coloca para fora e fere o mundo do outro, teoricamente, né? Você vê que feriu o mundo do outro e você parte para o errado de si, aí essa explosão ela se torna como uma ferramenta para ferir, que a psicologia fala que é aquilo que você tá despejando negativamente. O Axis já ensina diferente, né? Se você então, falou, mas é porque era... A psicologia fala que você está derramando negativamente. É só um sistema de defesa. É que, aí, mais uma vez, é você que está pegando que é o errado, porque a psicologia também não fala que é errado. E talvez tenha muito a ver com o que a Fernanda falou ainda agora. Sabe quando a pessoa vai se magoar de qualquer jeito, porque é o que ela decidiu? Sim. Que tem que ser de tal jeito, enfim. Sim, e aí, assim, eu não posso dizer de todos os psicólogos, porque daí são técnicas interpretativas, né? Mas não é o errado. Nem a psicologia prega como é errado. A psicologia trabalha para depois você saber usar isso na hora que se requer usar. Porque muitas vezes, quando essa intensidade sai quando a gente não está com a cabeça no lugar. A psicologia só fala para você usar isso quando a cabeça está no lugar. Então, ela também não prega que é errado. A minha terapeuta dava a entender, tipo assim, você explodiu no sentido denso da energia. Então, por isso que eu acho que a minha forma de expressar eu levo pro negativo. Porém, eu entendo o quanto aquilo foi necessário para a liberação. Sim, mas aí é aquilo. Porque está sem a racionalização ali, sem a consciência do porquê você está usando. Mas não é errado. Sim. Né? Saiu do jeito que tem que sair. O DEM traz uma forma interessante de explicar isso, que eu também não sei se eu vou saber traduzir bem, mas ele usa duas ideias, assim, quando a gente está trazendo uma intensidade para criar algo, para, enfim, né? Que pode ser esse seu ser que está suprimido ou alguma outra coisa que se requer. Você pode entregar isso como laser beam ou você pode broadbanding. E agora, Fernanda, tradutora, me ajuda. Eu sei, quando eu explico esse do laser beam, do broad beam, eu falo assim, você pode entregar, tipo, metralhando todo mundo ou na suavidade. Eu percebo que é mais ou menos assim, imagina que quando tu tá broadcasting, tu tá, tipo, como uma onda, como disse a Fernanda. Eu falo que é igual gelatina, você tá ali, ó, assim, você, tipo... Que não quer dizer que não é intenso. Sim. E o laser beam é igual gelatina. Sabe como é um laser? A energia vai toda concentrada num lugar só? Sim, aí você sai metralhando, que eu falo, aí você sai metralhando. Então seria uma onda que sai quebrando tudo, né? Mas ela tá na natureza dela, ou o laser que vem sutil? Eu vou te dar um exemplo, né? Eu sou uma pessoa muito intensa, e eu assumo que eu sou intensa. Então, quando eu tenho que falar alguma coisa para alguém, às vezes eu diminuo a minha intensidade e uso só as palavras. Eu diminuo o tom da minha raiva, o meu ser assertivo, porque eu sou muito assertiva na forma de falar. E aí eu estou usando o que se requer para aquela situação, para aquela pessoa da energia que eu estou percebendo. E tem pessoas que eu chuto o pau da barraca, eu xingo, falo e tudo mais, porque é a energia que se requer para aquela pessoa. Uhum. E aí, né, vem o discernimento, é o que eu vou usar, como eu vou usar, na hora que eu vou usar. Ponto-chave, a gente está presente o suficiente, né, para ter clareza, tem que criar mais ali você usar com consciência. Se uma pessoa, né, eu vou dar um exemplo que eu dei bem no começo da pandemia, um vídeo que eu gravei.
A minha mãe tinha o costume, como eu não ficava muito em casa, né, de entrar sem bater. Então, às vezes eu estava atendendo, ela ia lá, abria a porta, sabe, escancarava a porta, eu estava atendendo. E eu cheguei para ela uma vez, falei, olha, se você continuar assim, eu vou ter que trancar a porta. Segunda, terceira e tal. Aí chegou uma hora que eu virei e falei, eu estava atendendo uma amiga, aí eu pedi licença para ela, parei na hora, fechei o vídeo, fechei o microfone e falei assim, que parte que você não entendeu? Que eu já falei para você 500 mil vezes e você continua desrespeitando. Tive que ser intensa. Né? E aí eu comecei a falar, a partir desse momento, como você não consegue respeitar, tô trancando a porta. Percebe? Então, é o que você vai usar, na hora que você vai usar, como você vai usar. Não tem certo, não tem errado. Uhum. Como pode melhorar? Gente, se vocês quiserem também saber mais, segue a Fernanda lá no formulário de inscrição. Eu coloquei os links dos 2 Instagrams que ela tem, o profissional e o pessoal, apesar de que ela compartilha coisas profissionais nos 2, né? Então, quem não se inscreveu, o link vai ficar aberto. A gente vai mandar a gravação amanhã para todo mundo. Vamos fazendo um fechamento aqui. A Cristina pediu aqui um download sobre possibilidade de criação. Assim, ó, Cris, só não vamos fazer download porque a gente está falando de Access, mesmo que tenham surgido Citar ou outras ferramentas, né? Mas para a gente não misturar isso. Eu acho que nem existe um download para isso. Eu acho que é perguntar, pedir. Uhum. Sabe? É pedir. Porque não existe um download para criar possibilidades, é você pedir. Né? E aí no Access a gente chama de atualização, no Teta Healing a gente chama de manifestação, mas é pedir. Possibilidades de criação, na verdade, Fê. Mas... Tu consegue dar alguma sugestão para o pessoal aí sobre possibilidades de criação? Alguma ferramenta? Céu é o limite. Céu é limite. Os seus sonhos mais doidos, ouse pensar, ouça pedir. Por isso que eu falei, não tem download, é pedir. Uhum. Yes. Fê, e se tu tivesse alguma coisa assim para encerrar esse papo, além de, por favor, falar das tuas próximas classes na sequência, o que seria? Conta pra gente. Eu sempre me pergunto se eu estou sendo eu quando eu estou fazendo uma situação. Então eu pergunto, estou sendo eu? Sabe? E às vezes eu dou aquelas paradinhas de 5 segundos, assim, simplesmente só para perguntar, estou sendo eu? Sabe? Porque também se a gente vai muito, né? Como que eu falo? Você vai seguindo a maré ali e não dá um tempo para você também se centrar e perguntar, né? Estou sendo eu? Uhum. Sabe? Minha Cássia está perguntando como é que você pede, Fê. Para você dar um exemplo. Você falou, é só pedir, pede seu sonho mais louco. Como é que você pede? Eu brinco muito com a energia. Eu estava até contando na segunda-feira na nossa conversa, né? Eu estava ajudando a Silvia a contar um dinheiro para uma classe, depois da classe, né? E ela, ai, que divertido. Eu falei, nossa, quero mais trabalhar com isso, né? E eu simplesmente perguntei, tá bom, o que se requer? Eu falei assim, tá bom, o que se requer? Né? E aí veio mais classes para eu ajudar, veio, né, mais classes para eu contribuir com a Silvia. Então, Posso dar mais uma pista, Cássia? Tem uma coisa que a gente chama de puxão de energia. E a Emily Russell, que é namorada do Dan e trabalha no Access já há algum tempo, ela é tipo uma das coordenadoras, né? Ela é maravilhosa. Ela é marketing. E ela também coordena as equipes de facilitadores. Então, tipo, se tem um facilitador que precisa se conversar com ele, blá, 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 ela é coordenadora dessa equipe também. Enfim, ela tá lá, ela é muito top. E numa das noites do COP, que a gente estava juntas lá no México, ela fez uma classe que ela chama Energy Shopping, tipo, compra de energia. Você é compradora de energia, né? Você é aquela pessoa que fica comprando qualquer energia. E ela tem um programa também que eu acho que custa $33 por mês e tem chamadas, coisas de bônus, ela faz um monte de coisa, dá tipo
100 e poucos reais por mês, é uma coisa assim. E essa Energy Shopping, que tu pode ter só ela separada, ela fala exatamente das energias que você quer. A brincadeira dela é assim: e se você pudesse, igual você sai para comprar suas roupas, sua comida, e escolher o que você vai ter na sua vida como coisas físicas, se você pudesse sair para comprar as energias que você quer na sua vida. E aí, por que as energias? Porque daí ela vai, por exemplo, será que a Fernanda pediu mais contar dinheiro ou mais trabalhar com aquela situação, com aquela alegria, com aquele entusiasmo, com aquele tipo de pessoa? Percebe? Porque pode ser que a gente pediu contar mais dinheiro e a gente termina funcionário da caixa do banco e não seja tão divertido passar o dia atrás do balcão contando os depósitos dos clientes. Sei lá, estou brincando aqui, né? Mas percebe que não é a coisa só? É uma energia que tem por trás. Então, talvez seja uma coisa a adicionar legal para quem tiver a fim de explorar mais essa energia de pedir. E o exercício do puxão de energia também, que é muito legal. Eu ia falar isso. Tem alguns facilitadores que de tempos em tempos fazem uma semana, 10 dias de puxão de energia, e você pode se inscrever também e participar. Eu vou começar a promover agora um da Yasodara, que é uma moça da Bélgica, que é maravilhosa, e ela faz um mês, então, e vai ter tradução para português. Tem a Vitória e a Juliana Dayan que estão traduzindo já. Esse mês é sobre dinheiro. Mês que vem ainda não sei qual é o tema, mas enfim. E também é um mês inteiro. Então, o Maurício faz, tem um monte de gente que faz gratuito também, mais curto, faz né? Enfim. Então tem muita coisa legal e o puxão de energia é uma das formas. Bem simples. Tem uma chamada da Julie com a Silvia Puentes na semana que vem, 22 e 23 também, que vai falar um pouquinho sobre o puxão de energia e sobre... elas estão chamando de... Stones of Possibilities, então são as pedras da possibilidade, o que te impede de chegar lá. Então é bem legal também. E vai ter tradução para português. Então olhem para essas coisas, pessoal. E assim, qualquer pessoa pode fazer seu próprio puxão de energia. Resumidamente, pega a energia que você quer criar, coloca numa bolha na sua frente, uma bolha de energia, e puxa a energia do universo inteiro para encher e nutrir a sua bolha até você perceber, você sabe a hora que já deu, devolve gotículas disso para conectar o caminho. Pensa que é assim, sabe o fiozinho que faz a guia para o caminho? Então você puxa a energia de tudo que vai contribuir para criar aquela coisa e depois você deixa voltar o fiozinho que vai conectar aquela coisa até você. Deixa as gotinhas para você poder reconhecer a sua energia ali e ter a sacada. Então isso é um puxão, e daí para frente é seguir cada vez que aparecer alguma coisa que combina com aquilo que você está pedindo. Tem na apostila de fundamento, Cássia, na de barras acho que não tem, mas tem na apostila de fundamento. Isso é certeza. Eu acho que tem na do COP, na minha cabeça, não é? Mas enfim. Na do COP também tem, mas certeza na de fundamento, porque tem até o item lá do puxando energia e mandando energia, que é mais ou menos parecido. Uhum. E tem no livro, no Sendo Você Mudando o Mundo, tem. Tem. No Alegria dos Negócios também tem. Então, enfim, é uma ferramenta muito usada. Fê, e classes com você. O pessoal quer saber mais da Fernanda, tem lá os links no formulário. E se alguém quiser fazer o que tem vindo por aí com a Fê? Conta pra gente. Então, esse mês eu estou muito nas traduções. Então, eu estou traduzindo as classes da Silvia, que tem essa com a Júlia. Tem uma que ela vai fazer com o David Cube, Sendo Superior. Isso é errado ou é certo? Que vai ser no começo de agosto, 3 e 5 de agosto. Vai ter um fundamento da Silvia também no final de agosto, que eu vou traduzir. Tenho um fundamento marcado para o começo de setembro. E processos corporais também em agosto, quando eu chegar no Brasil, em São Paulo. E agora eu estou mais nas traduções mesmo, porque tem as classes do Theta Healing que eu estou traduzindo, tem essas classes do Access. Normal. E é isso aí. Eu tenho um fundamento vindo com a Leandra Costa, vai ser online, porque a Leandra está lá em Dublin, trabalha direto lá com o El Lugar, com o Gary. Então vocês vejam, né? Eu nem sou boba, eu só arrumo essas amigas boas, meu Deus do céu, né? Como eu fui ser
Então, se for um convite para alguém... eu estou para montar uma classe de barras agora ainda para o fim do mês em Garopaba, em Santa Catarina. Se alguém tiver a fim de passar uns dias numa prainha paradisíaca e fazer uma classe de barras junto, só aparecer. Eu estou conversando com a Alice, né? Também para uma classe de corpos em Campo Grande. Arrasou. Então é isso. Mais alguma coisa, Fê? Mais alguma coisa, pessoal? Gratidão vocês todos. Obrigada, Bruno. Gratidão. Vocês são lindos. Fê? Gratidão. Sou sua fã. Tô com saudade. Também tô com saudade. Gratidão. Vou chegar no Brasil, acho que vou dar um pulo aí em Floripa. Venha passar uns dias em Santa Catarina. E logo a gente vai ter o próximo Possibilidades. Eu mando para vocês no e-mail. Pode entrar também no grupo lá, se você quiser garantir que vai ver em primeira mão. Tá bom? Pessoal, tem todos os outros encontros no YouTube também. Então, assim, tem por baixo, esse é o 59º, e a gente tem algumas edições especiais que rolaram que não estão nessa conta. Então, tem quase uns 70 bate-papos lá, tudo no YouTube. Sorteia aí pelo tema do dia, contribuição do momento, e vai lá ver. Beijo, gente. Eu mando a gravação, acho que amanhã, tá? Beijo, gente. Tchau. Você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.